Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 31, do versículo 22 ao versículo 55. Senhor Jesus, nesse momento, mais uma vez te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus filhos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos. Ele disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha também. Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativa pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste a saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpas? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e me disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifique diante de nossos irmãos e que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de suas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e as pulseiras e as puseram na sela do camelo, e estava sentado sobre elas. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não me agaste, meu senhor, porque não posso levantar-me da tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos no lar. Então ceirou Jacó, alterou com Labão, e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios da tua casa. Põe-nos qual diante dos meus irmãos e dos meus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri danos de minha mão, e querias tanto o furtado de dia como de noite? De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão,
e o temor de Isaque, por certo, me despedirias. Agora, de mãos vazias, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que eles deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Zegar Sauduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este monte por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. Mispa, pois, disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, tenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis este montão, esta coluna que levantei entre mim e ti, seja um montão de testemunhas, seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para cá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai, e ofereceu a Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. E amanhã nós vamos ler Gênesis, capítulo 32, do versículo 1, vamos ver aqui, ao versículo 32. Amém. Vamos que vamos, fui.